20h44. Vambora? Tá tudo certo? Fala pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei em que horário que o amigo tá vendo aí, mas sejam bem-vindos ao episódio número 13 do DubaiCast. Hoje com um amigo aqui, companheiro de confraria de café, Anderson Dornelles, fisioterapeuta. E fico muito feliz em trazer um amigo aqui. É o primeiro ali do nosso hall de amigos que tá vindo aqui. Eu queria primeiro construir uma audiência, né? E para depois trazer os amigos. E hoje o Anderson está aqui, é um motivo de muita alegria para nós. Falaremos sobre fisioterapia, dentre outros. Anderson, muito obrigado pela tua presença aí, viu? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, enfim, como o Guilherme falou, o horário que vocês estiverem assistindo aí. Obrigado pelo convite, Guilherme. Prazer estar aqui. É o segundo podcast que eu participo, né? É uma experiência, a primeira experiência foi bem bacana e tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um bate-papo bem legal aí pra galera curtir. Show de bola, maravilha. Pessoal, vocês sabem que esse episódio é patrocinado novamente pelos meus amigos da AMG Negócios Imobiliários lá de Santa Catarina, aquela região maravilhosa. Alex Mendes é o nome do cara que vocês vão procurar através desse QR Code que está aparecendo aí na tela, tá? Meia Praia, Itapema, Balneário Perequê, Camboriú, toda aquela região maravilhosa, eles têm os melhores imóveis, seja para investimento, seja para moradia, seja para passar férias. Aquela região onde o Neymar tem casa, onde o Cristiano Ronaldo tem negócio. Aliás, o Neymar tem apartamento, né? O Cristiano Ronaldo também está construindo lá, uma região extremamente próspera, bonita, organizada, cheia de pessoas bonitas também, né? Cada um, né? Uh, busca aí a curtição da maneira que quiser. Quer ficar com família? Tem espaço para família. Quer curtição? Tem curtição. E lá vocês vão procurar o Alex Mendes, seja para qualquer tipo de negócio que vocês queiram fazer. Através desse número que está aqui, é um cara super sério, trabalhador e vai procurar aí onde vocês queiram. Onde vocês estejam, ele vai entrar em contato, pode fazer visita, mostrar apartamentos, mostrar oportunidades, negócios, enfim. Alex Mendes, AMG Negócios Imobiliários. Anderson, para a gente começar, antes de entrar no assunto fisioterapia, acho que seria interessante tu comentar sobre a tua trajetória até aqui. Tu nasceu numa cidade lá que é casualmente do nosso amigo Fabinho também, né? Que é Cachoeira do Sul, e depois tu estudou e hoje está aqui em Porto Alegre. Então conta um pouquinho da tua trajetória antes de nós chegarmos aqui no hoje, onde tu já é um fisioterapeuta, está muito bem consolidado aí, e como é que foi teu início? Beleza, agora eu me achei, agora eu tô lá. Cara, seguinte, é sempre bacana a gente poder falar um pouquinho das raízes, né? Tenho muito orgulho, né, de ter nascido aí no interior e hoje estar aqui na capital. Morei já em algumas outras cidades, alguns outros lugares, né, fora do estado, em outros estados. E já tem aí desde 2018, final de 2018 ali que eu retornei a Porto Alegre, depois de um períodozinho ali fora. Me sinto em casa em Porto Alegre, né, gosto muito da cidade. Mas tenho minhas raízes no interior, né? Eu sou, como tu falou aí, de uma cidade que chama Cachoeira do Sul. Uma cidade historicamente bem importante assim para o estado. Se a gente pegar o mapa do Rio Grande do Sul, ela está bem no meio, bem no centro mesmo, região central. E uma cidade que tem, né, como principal atividade ainda a agropecuária, a agroindústria, né? E desde moleque sempre tive, né, a afinidade com esporte, e principalmente com futebol, né? E como qualquer moleque aí tinha o sonho de ser jogador de futebol, a gente sempre faz aquela brincadeira, né? Ou o joelho não deixou, né? Eu tive uma lesão no joelho, ou o meu empresário não é tão bom. Sim. Mas, de fato, assim, né? Participei de escolinhas na época, né? Escolinhas do glorioso São José de Cachoeira do Sul. A gente tem o Zequinha aqui de Porto Alegre, mas lá em Cachoeira nós tínhamos o São José de Cachoeira. Participou aí de Campeonato Gaúcho, primeira divisão, jogos Pô, que históricos legal. lá, né? Contra o Grêmio, ganhou do Grêmio lá no Bah. Joaquim Vidal, né? O Grêmio de Somália. Estávamos lá assistindo. Então, tivemos um clube, né? Na verdade, dois clubes em Cachoeira, o Cachoeira Futebol Clube também, mas aí já mais na década nas décadas mais antigas, lá 40, 50, 60. Depois o clube esteve um tempo inativo e ali por volta ali dos anos 90 que o São José despontou ali, ganhou, né, divisão de acesso enfim. E a cidade sempre teve um envolvimento muito forte com o esporte, né? É, então, tentei ser jogador, participei lá das escolinhas, dos jogos escolares, enfim, sempre fui muito envolvido. Meu pai sempre me incentivou muito.
Mas quis o destino, né, que depois, em determinado momento ali, eu optasse, digamos assim, em seguir os estudos, mas que ia, né, estar próximo aí do futebol, que ia estar próximo do esporte. Tinha a opção ali, né, obviamente, num primeiro momento de cursar educação física, que é uma profissão maravilhosa. Muitos amigos hoje, né, e colegas aí, profissionais de educação física. Mas eu ia sair da cidade, né? Muitos amigos meus saíram para estudar, ou em Santa Maria, né, que é um grande centro ali acadêmico, né, com a Universidade Federal, ou Porto Alegre também com as universidades aqui, principalmente as universidades federais. E naquele momento ali, no final da década de 90, isso 99, 2000 já, 2000, 2001, Santa Cruz do Sul ali estava despontando também, né, com a universidade, e muitos colegas estavam indo morar e estudar lá. E na minha cidade tinha o curso de educação física, mas eu queria sair da cidade, eu queria morar, né, fora da cidade. E aí eu já tinha realizado um tratamento fisioterapêutico. Na época ali a fisioterapia ainda estava, né, dando seus primeiros passos dentro também do esporte, enfim. Eu tive realmente um problema no joelho, nada É. grave, mas né, não foi o que ocasionou ali eu não me tornar, né, atleta, mas precisei de um tratamento fisioterapêutico no joelho. Eu não sabia, a gente não sabia na época do que se tratava. Eu fui ao médico, o médico me falou: olha, você tem esse problema aqui no joelho, a gente fez os exames lá e tal. A opção é fazer um tratamento fisioterapêutico. O que é isso, né? A gente não sabia. Aí indicaram lá alguns profissionais, eu fui, iniciei isso, eu tinha 17, talvez 16, 17 anos. Fiz ali o tratamento, né? Realmente ele tive um resultado, melhorei minhas dores no joelho na época e tudo mais. E conversando com a colega ainda, né? É colega hoje, ela me explicou o que é a fisioterapia, o que fazia, o que o fisioterapeuta trabalhava. E que naquele momento, naquela época ali, né, final da década de 90, já existia um movimento de alguns fisioterapeutas trabalhando com esporte, com futebol. Aí aquilo ficou na minha cabeça, achei bacana, achei interessante. Trabalhava muito o movimento, exercícios e tudo mais, achei bem dinâmico, bem bacana, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando eu acabei a escola, eu precisava escolher, né? Se eu realmente ali investia e tentava me tornar um atleta, né? Existiam ali algumas pequenas possibilidades, mas aí sim, de fato, né? Naquela época era muito diferente de hoje, né? Tinham as peneiras ainda, tinha que vir para Porto Alegre, eu não tinha familiares na capital, não era costume da minha família vir para a capital, nem passear, nem visitar nada. Então a gente tinha aquela visão assim, ir para Porto Alegre é algo, né? É um evento. E aí, a questão assim da própria internet, não é hoje como você pega um celular e grava um vídeo e, né, manda A para dificuldade alguém. de comunicação, dificuldade Exatamente. também. Tem até um amigo nosso da confraria, o Rogério, né? Talvez venha aqui algum dia, né? Ele comenta que numa viagem, né? Hoje a facilidade que ele tem de pegar um celular e caminhar e olhar o mapa e olhar no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem tudo na palma da mão, né? Que na época, ele citou um exemplo de 1995. Ele vai viajar e tem que andar com um mapa desse tamanho assim dentro do carro, daí se perde uma rua Bússola, e mapa. perdeu a namorada, bah, uma loucura. Mas, né, realmente essa facilidade que se tem hoje, né, que não se tinha nessa época, né? Exatamente. Então, existiam algumas opções ali, né, de repente tentar, de fato, né, seguir ali em alguma escolinha, alguma categoria de base, mas era um pouco mais difícil, de fato. E aí vieram os estudos, o incentivo da família também. A minha mãe é professora, né? Profissão que admiro, enfim. E, e aí segui nos estudos, mas tinha que escolher. E agora? Vamos fazer o quê, né? Fazer uma faculdade, fazer um curso técnico e tal. E aí, bom, vamos fazer um vestibular para ver como é que é. Né? Então, pô, vou fazer lá em Santa Cruz do Sul. Me inscrevi no vestibular lá, coloquei como primeira opção, pô, tem um curso de fisioterapia aqui, vou fazer, vou colocar como primeira opção aqui, vamos ver o que dá. E aí acabou, enfim, né, que né, tive a aprovação no vestibular. Num primeiro momento, minha família se assustou, porque na minha família até então não tinha ninguém na área da saúde, né?
Às vezes tem, né? O pai é médico, o filho segue a carreira, né? Enfim, ou advogado segue, né? E na minha família não, não tínhamos esse histórico. Então o pessoal meio que se assustou, pô, mas tu tem certeza que tu quer cursar isso, né? Fisioterapia, a gente nem sabe muito bem o que que é e tal. E acabou que iniciei ali o curso. Os primeiros semestres foram meio tensos, assim, por toda aquela novidade, né? De fato, em alguns momentos ali houve até uma dúvida mesmo, pô, será que sigo, será que desisto, vou para outra área, enfim. Mas fui tomando gosto, fui entendendo, fui estudando, vendo as possibilidades, né, de realmente e futuramente ir para a área do esporte. E aí acabei formando em Santa Cruz do Sul, formei em 2007, agosto de 2007, e formei em Santa Cruz. Depois de formado, voltei para Cachoeira, trabalhei em Cachoeira, consultório, trabalhei atendimentos a domicílio, trabalhei na prefeitura, né, serviço público ali, atendendo imposto de saúde. E por volta ali de abril, maio de 2008, aí sim eu comecei a vir a Porto Alegre no primeiro curso de pós-graduação que eu iniciei, que é um curso de Ciências da Saúde e do Esporte. É um curso aqui em Porto Alegre, um curso bem tradicional, né, na época, um corpo docente muito bacana. O curso é de 15 em 15 dias, aos finais de semana, então sexta à noite, sábado, manhã e tarde. E eu viajava, então, de Cachoeira para Porto Alegre, ficava hospedado na casa de amigos, às vezes ficava em hotel e tudo mais. É... E aí fui começando a abrir network, né? Comecei em contato com professores, fisioterapeutas, médicos, profissionais que já trabalhavam em alguns clubes, né, de futebol, Inter, Grêmio, enfim. E, e aí, por volta ali de final de 2009, 2010, aí eu fixei residência em Porto Alegre. Houve ali uma possibilidade de investimento num negócio próprio, eu abri um estúdio de pilates, né, não tinha muito a ver com o esporte, mas dentro da fisioterapia. Então eu investi, abri um estúdio de pilates em parceria com um colega de São Paulo, a gente abriu meio que uma franquia, uma espécie de franquia aqui, né, do negócio dele lá de São Paulo. Já existia um envolvimento com a área da educação e do ensino. Eu sempre falo, eu não sou professor porque eu não segui a área acadêmica, eu não tenho mestrado, doutorado, né? Sempre deixei em um segundo plano essa ideia. Talvez aí em algum momento saia do papel esse plano. Mas já existia ali um envolvimento com a área acadêmica. O pessoal já me convidava para participar de jornadas acadêmicas, né, das universidades e tudo mais, dar uma palestra ali, uma aula aqui. E assim fui desenvolvendo, né? Até, de fato, ali 2014, eu ter a minha primeira oportunidade no futebol, que foi aí sim no glorioso Zequinha aqui, São José de Porto Alegre, Olha aí. né? Foi o meu primeiro clube, né? Sou muito grato, foi realmente ali uma experiência muito bacana. Foi um período curto, trabalhei um campeonato gaúcho ali, né? De 2014. E antes disso, de 2010 a 2014, eu participei da Comissão de Controle de Doping da Federação Gaúcha e da CBF aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui o primeiro fisioterapeuta oficialmente ali dentro, né, da equipe de controle de doping. Até então, era composto só por médicos, né, do esporte. E fui convidado para participar. Então a gente viajava aí Rio Grande do Sul todo, os jogos aí do interior. Graças Saudoso gauchão. Saudoso, charmoso, gauchão. Charmoso gauchão. E graças ao doping também, a Comissão de Controle de Doping, tive a oportunidade ali de conhecer, né, praticamente todos os estádios no Rio Grande do Sul. Fiz muitos amigos, contatos, conheci muitos profissionais no interior aí, tanto atletas, médicos, colegas fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais que são envolvidos aí com o futebol. E aí sim, em 2014, né, eu saí do controle de doping justamente para poder trabalhar no São José. Trabalhei no São José 2014 ali no Gauchão. E 2015 veio a oportunidade aí sim, né, no Clube Atlético Paranaense. Participei de um processo seletivo, sem muita expectativa no primeiro momento, né? Porque imaginava, pô, mora aqui em Porto Alegre, os caras vão querer alguém, de repente, lá, né, de Curitiba, é um processo seletivo e tudo mais.
Mas acabou dando certo, também tive a minha experiência lá, morei em Curitiba, passei um tempo lá em Curitiba. Isso em 2015, 2016, e aí sim, em 2016 veio ali, né, uma grande experiência, uma outra grande experiência na carreira, que foi a Olimpíada do Rio, né? Dentro de um projeto construído pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, a SONAF, a qual eu faço parte também desde 2009, sou membro ali, especialista da SONAF. A SONAF que tomou conta, digamos assim, ela que organizou o serviço de fisioterapia na Olimpíada do Rio, né? Foi a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que uma entidade privada, digamos assim, organizou um serviço, né? E aí houve, obviamente, toda uma estruturação para que isso acontecesse. Eu participei dessa estruturação, ajudei, contribuí a participar dentro dessa estruturação ali. E aí, em 2016, a gente foi, então, em agosto, passei o mês todo e um pouquinho mais, né, lá na Olimpíada do Rio. Foi uma grande experiência, assim, ó, digo, né, tanto profissional como pessoal. Conheci o Rio só de turista, né, e lá tive experiências, assim, desde estar acompanhando, enfim, os jogos, né, as competições, até mesmo a experiência de um Uber me colocar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade por engano. Então, assim, né, experiência tensa Sim. e experiências boas também. Então, foi um grande aprendizado. Cara, só uma pergunta sobre as Olimpíadas. Lá tu tava focado em determinado esporte ou era algo geral? Por exemplo, tu vai trabalhar mais focado na questão enfim, dos skatistas, do futebol, do vôlei, enfim, era algo mais generalizado ou era mais específico, assim, como é que foi? Cara, como é que funcionou, assim? A Olimpíada anterior, a do Rio, foi em 2012 em Londres, né? Então, na época, o presidente da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, da SONAF, ele também é fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro. E ele estava lá em Londres, né? E ele apresentou uma proposta para que o serviço de fisioterapia no Rio fosse organizado, né, por um grupo ali, né, de especialistas. E a gente construiu isso, foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico, pelo Comitê Organizador Local, né? Então são três entidades distintas, eram três entidades distintas. Então a gente passou, a SONAF organizou todo um processo de capacitação de profissionais, porque todos os profissionais que trabalham nos Jogos Olímpicos, tá, eles são voluntários. Então tem o refeitório na Vila Olímpica, os profissionais cozinheiros lá são todos voluntários. Os seguranças são voluntários, os motoristas são voluntários, enfim. A grande parte, tá, da estrutura de serviços, tá, nos Jogos Olímpicos são de voluntários do país sede e de outros países. Vem gente de várias partes do mundo, de todas as partes do mundo, para trabalhar nos Jogos. Né? E isso acontece no Pan-Americano, nos Jogos Escolares, isso Pô, é uma interessante. cultura do movimento olímpico. Então, nós tínhamos lá um número X de vagas, né, voluntários, que trabalhariam no serviço de fisioterapia da Olimpíada do Rio. Mas para isso, esses profissionais deveriam passar obrigatoriamente por esse treinamento. Esse treinamento aconteceu num período de 2 anos antes dos Jogos, então ali a Olimpíada foi em 2016. Desde 2014, nós ministramos esses cursos, essas capacitações. Então, esses profissionais, eles ganharam essa capacitação, né? Foi gratuito para esses profissionais. Então, cursos de terapia manual, de bandagem, de pronto atendimento, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu ajudei a organizar. Então, nós tivemos 280 fisioterapeutas capacitados de forma gratuita aqui no Rio Grande do Sul. Caramba. Foram 200 profissionais em Porto Alegre e 80 profissionais em Passo Fundo, né? Nem todos esses profissionais foram para o Rio, foram selecionados, depois houve ali um processo seletivo, né? Mas eles receberam essa certificação, eles receberam essa capacitação. E lá no Rio foram mais de, se eu não me engano, 5.000 profissionais. Bah. Não estou querendo, né, errar o número aqui, não estou, né, errando o número aqui, mas foi mais ou menos em torno de 5.000 profissionais que ficavam alocados em áreas e em periodização de calendário. Então, por exemplo, eu fui para o Rio
No finalzinho de julho, a Olimpíada começava ali, se eu não me engano, dia 2 ou 3 de agosto de 2016. Eu cheguei lá 2 dias antes da abertura e eu já tinha todo o meu calendário. Então eu trabalhava 3 dias, folgava um. Trabalhava 3 dias, folgava um. Eu fiquei alocado em 3 áreas. Eu fiquei no Maracanãzinho, onde a gente cuidava do vôlei masculino e feminino, né? Então nós tínhamos dentro do Maracanãzinho um posto, uma espécie de posto de saúde, com toda a estrutura de fisioterapia. As seleções, então o Brasil tem o seu próprio fisioterapeuta, tinha o seu próprio fisioterapeuta, os Estados Unidos, enfim, a Holanda, a Argentina, a Rússia. Cada país tem a sua comissão técnica. Mas nós dávamos suporte para essa comissão técnica, né, em eventual necessidade. Por exemplo, teve um jogo lá que um atleta de um determinado país, que eu não vou lembrar, acho que foi o Irã, se eu não me engano, quebrou o dedo. Ele foi atendido em quadra pelos profissionais da comissão da seleção, fisioterapeuta, médico, e ele precisou ser removido, então, para aquele espaço que nós tínhamos dentro do Maracanãzinho, e lá a gente ajudou a atendê-lo. Entendi. E nós ficávamos na quadra também preparados para qualquer eventual emergência. Então sempre ficava 2 profissionais da saúde, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um médico, um fisioterapeuta ou 2 fisioterapeutas, né? Com a mochila, com todo o material de pronto atendimento, desfibrilador, maca rígida, enfim, todo o material ali, uma mochila bem completa, né? Com material de pronto atendimento. E nós ficávamos na beira da quadra para qualquer intercorrência que acontecesse. Cara, algum atleta, o juiz, algum integrante da comissão técnica tivesse ali um mal súbito, nós teríamos que estar preparados para fazer o atendimento, ajudar a fazer o atendimento, né? Então eu fiquei no Maracanãzinho, no vôlei, eu fiquei no Cefam, que é um centro de treinamento da Marinha. E aí o que que acontecia nesse Cefam? O Cefam recebeu diversos esportes. Ele recebeu lá o polo aquático, o vôlei, para treinamento, é um centro de treinamento. Então, o Maracanãzinho acontecia os jogos, mas as seleções treinavam no Cefam, por exemplo, né? E lá é o centro de treinamento do futebol também. E aí o futebol é aquela particularidade nos Jogos Olímpicos. É o único esporte, hoje não mais o único, né? Porque agora entrou o surf, mas até então é o único esporte que não ficava só na cidade sede. Então o futebol, ele fica em diversas cidades. O Rio é a sede, né, da Olimpíada, mas teve jogos da Olimpíada em São Paulo, em Manaus, em Salvador, se eu não me engano, em Belo Horizonte. Então, cada grupo, né, ficava em uma cidade e aí a gente ficava lá no Cefam, onde o grupo do Rio treinava, né? Os jogos aconteciam ou no Maracanã ou no Newton Santos, lá no Engenhão. E aí os treinamentos das seleções e dos árbitros eram no Cefam. O grupo, se eu não me engano, era Argentina, Nigéria, Irã e tinha mais uma seleção que eu não recordo, né? Então a gente acompanhava. Eu ficava lá acompanhando o treinamento. Ah, hoje de tarde a seleção da Argentina vem treinar. 4 horas no Cefam. Então a gente estava lá de prontidão. Vinha o fisioterapeuta da Argentina, os fisioterapeutas da Argentina, os médicos e tudo mais, mas a gente estava lá também. Vocês eram o backup dos caras lá. Era Exatamente. tipo A isso gente assim. tinha a equipe de apoio, né? E eu fiquei também no Cefam, no Maracanãzinho, né? E aí houve uma situação curiosa que no primeiro dia, né, quando eu cheguei no Rio, o chefe da fisioterapia geral, né, o Felipe Tadiello, ele me mandou uma mensagem: cara, já chegou no Rio? Já cheguei. Você só começa a trabalhar daqui a 2 dias, né? Eu falei: minha escala tá programada só daqui a 2 dias. Cara, você tem como tá amanhã, 5 da manhã, no portão da Vila Olímpica? Eu preciso de ti na Vila Olímpica, na Policlínica. Eu falei: cara, óbvio que sim. Então, tipo, 5 da manhã eu tava na frente, no portão da Vila Olímpica. Aí ele foi lá, me entregou a credencial, né? Todas as credenciais lá pra gente poder acessar. E aí, quando eu entrei na Vila Olímpica, aí veio a emoção, né? Tipo, cara, eu tô dentro de uma Vila Olímpica, né? A princípio não era a minha alocação, né, oficial, eu não estava escalado para estar na Vila Olímpica, mas acabei indo na Vila Olímpica, acho que
Cara, foi ali umas 4, 5, umas 3, 4 idas na Vila Olímpica. Então, lá na Vila Olímpica tinha a Policlínica. É um hospital de primeiro mundo, em todas as áreas, serviços de saúde. Então, tinha lá ressonância magnética, tomografia, raio-x, serviço de odontologia, enfermagem, nutrição e uma clínica de fisioterapia montada, a clínica mais moderna de fisioterapia possível, montada com toda a estrutura para atender os atletas. Então, obviamente que os atletas dos principais países, os principais atletas, os grandes nomes, eles não frequentavam a Vila Olímpica, porque tinha, né, dentro da delegação, por exemplo, o Dream Team, a equipe de basquete norte-americana. Eles nem ficavam na Vila Olímpica, os caras estavam lá dentro de um navio ancorado lá, né? A seleção brasileira de futebol, quando jogou no Rio, depois que passou da primeira fase, o Brasil acho que jogou em São Paulo, se eu não me engano, ou Belo Horizonte a primeira fase, passou, foi pro Rio. Não ficou na Vila Olímpica, eles só visitaram um dia lá para ver como é que era, mas porque eles ficavam na Granja, né? Na Granja Comaí, ali em Teresópolis, pertinho do Rio ali. Mas, por exemplo, Djokovic estava na Vila Olímpica, seleções de outros países, né? Por exemplo, a seleção francesa de basquete, que é uma potência também, né? Ficava na Vila Olímpica, o Bolt estava na Vila Olímpica, então eram atletas, né, Ah, que experiência, hein, de cara? renome. O Djokovic eu consegui vê-lo assim, meio de longe, assim, batendo bola na quadra lá na Vila Olímpica. Alguns outros atletas, né, importantes assim. A gente tinha a orientação de não tietar, né, porque a gente estava sempre uniformizado e tal, então, né, a gente realmente eu pelo menos respeitava e não tietava, mas a gente conseguia ter esse contato, de vez em quando tá passando assim por um atleta. Mas os atletas que frequentavam a Vila Olímpica, aí sim, cara, eu atendi atleta, por exemplo, da, sei lá, Bielorrússia, do Egito, da Índia, da Pô, que Ucrânia, experiência. né? Então, países assim que às vezes tu tinha que ir lá no mapa para relembrar, pô, onde é que é isso aqui, tá ligado? Uzbequistão, onde é que é isso aqui? O cara tava lá, mas era um atleta olímpico, né? Então a gente atendia esse cara, ele não tinha a estrutura, né, do seu país, um fisioterapeuta só para ele, tá? Então ele usufruía da policlínica. E aí eu tive a felicidade de estar lá, né, por alguns dias também. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que agora me veio aqui. Por exemplo, tem algumas coisas que são padronizadas, né? E tem algumas coisas que são mais culturais, né? No caso da fisioterapia, a fisioterapia é igual no Brasil, na Bielorrússia, no Egito, ou tem algumas particularidades, assim, a depender da cultura e do país? Porque vou comparar com vários episódios que já tivemos aqui com pilotos de avião, né? Claro que a gente sabe que as coisas são mais complexas, mas o cara ele segue um padrão. Se ele está sobrevoando a China, o Brasil, Estados Unidos, Emirados Árabes, Bielorrússia, qualquer coisa, eles têm o mesmo protocolo e se comunicam todos da mesma maneira. Na fisioterapia, como que é? Por exemplo, quando tu atende um atleta de um outro país, ele tem alguns costumes diferentes ou a parte técnica da fisioterapia é igual? Eu te faço essa pergunta porque também para a gente entrar na questão técnica da fisioterapia, que eu acho que é um assunto bem legal de tu passar para a galera aí também, né? Perfeito. Não, ótima pergunta. Cara, tem diferença. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, até pouco tempo atrás, em Portugal, né, o fisioterapeuta ele é um profissional técnico, é um curso técnico, né? Então ele é uma formação que não tinha uma total autonomia, né, para trabalho. Nos Estados Unidos também é um pouco diferente, toda a formação, né, a denominação. Aqui na América do Sul, por exemplo, na Argentina, Uruguai, eles chamam, tem uma formação que eles chamam de kinesiólogos, né? Tem o fisioterapeuta e tem o kinesiólogo. O kinesiólogo seria uma espécie de técnico em fisioterapia, que no Brasil já existiu uma época. E aí depende, assim, de cada país. A fisioterapia é uma profissão relativamente jovem aqui, se a gente comparar com outras profissões da área da saúde, com a medicina, por exemplo, né? Nós tivemos como é que eu vou dizer, reconhecimento profissional, né, lá na década de 60. Então, pô, é relativamente recente, né? A oficialização da profissão, o reconhecimento da profissão fisioterapia no Brasil.
E, tanto que eu brinco, né? Se a gente sair aqui, der a volta na quadra, ou aqui dentro, né, do parque acadêmico aqui, e perguntar para 10 pessoas, ó, Joãozinho, o que você entende como fisioterapia? Cara, vão vir normalmente respostas ali relacionadas ao quê? A choquinho, massagem, alongamento, dor nas costas, aquela a profissão que cuida do quebrado, né? Do cara que se machucou e tudo mais. E então há um entendimento ainda relativamente superficial da população ao que o fisioterapeuta, as competências que o fisioterapeuta tem e o que a fisioterapia pode desenvolver como profissão, como trabalho, né? Tanto que a gente brinca assim, quando tu vai ao médico, tu não diz que tu tá indo fazer medicina, né? Ah, tô indo no médico, eu vou ao médico, vou consultar com o médico, vou lá fazer medicina. Não, quem fez medicina foi o médico, né? Quando tu consulta com um nutricionista, tu não fala, cara, eu vou ao nutricionista fazer nutrição, né? Por que quando você vai ao fisioterapeuta, você fala que vai fazer fisioterapia? Né? Não, você está indo fazer um tratamento ou um acompanhamento fisioterapêutico. Mas acabou ficando ali na linguagem popular que, pô, você está indo fazer fisioterapia. Não, na verdade, quem fez ou quem cursou fisioterapia foi o profissional. Mas, enfim, então a gente já parte dessa polêmica, digamos aí, desse ponto, né, de entendimento da população. A pandemia agora, né, que passamos aí bravamente, enfrentamos bravamente aí, serviu, digamos assim, ou, né, vamos mudar o termo aqui para não correr o risco de ser cancelado. Durante a pandemia, se evidenciou um pouco mais a atuação da fisioterapia por conta justamente dos profissionais do fisioterapeutas estarem no front lá nos hospitais, trabalhando com a área de terapia intensiva, né, nas UTIs, CTIs, trabalhando com a área da cardiorrespiratória, cardiopulmonar. Então, eu ouvi muita gente falando, cara, eu nem sabia, nem imaginava que a fisioterapia ou que o fisioterapeuta trabalhava com isso. Cara, ventilador mecânico, né? O paciente que precisava ali de um auxílio, né, da ventilação mecânica, ia ser entubado, né? O fisioterapeuta tem competência para controlar os parâmetros da ventilação mecânica ali, né? Ele faz esse controle, ele faz esse trabalho, a reabilitação, a recuperação funcional da parte cardiorrespiratória, tudo é competência do fisioterapeuta, né? E muita gente nem imaginava isso, né? Então, na pandemia ali, tivemos um destaque bastante importante para a fisioterapia nessa atuação, né? Mas muita gente ainda acha que o fisioterapeuta ele só faz o choquinho lá, que na verdade não é um choquinho, né? É uma eletroestimulação, ou só a massagem, ou só alongamento, ou trabalha só com dor especificamente, ou só com, sei lá, uma lesão de músculo, de osso, né? Uma fratura, enfim. Quando na verdade a gente tem diversas áreas dentro da fisioterapia. A neurologia, então o indivíduo que teve um AVE, ou um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que ficou com uma sequela, né? Ah, eu tive um AVC e perdi o movimento do braço ali. Então o fisioterapeuta, ele vai dispor de recursos e técnicas para recuperar essa função. É isso que a fisioterapia faz. A fisioterapia é a ciência que estuda, diagnostica, né, e previne e recupera a função do indivíduo, né? Trabalha com a cinética funcional. O que significa, né? O termo técnico é esse, mas significa que nós cuidamos da função de órgãos e sistemas, tá? O que é função? Cara, desde o momento que você está respirando, né, os seus órgãos do sistema respiratório estão tendo função, estão, né, desempenhando a função ali. Se houver alguma disfunção, se houver alguma alteração desse funcionamento, a gente considera uma disfunção. E aí entra a fisioterapia para tentar recuperar ou melhorar esses parâmetros. Você teve uma fratura, você teve uma alteração estrutural. Essa alteração estrutural limitou uma função sua. Uma função. A minha função é te alcançar esse copo. Mas a fratura me impede de estender meu cotovelo. Então vem o fisioterapeuta com algumas técnicas, alguns recursos e tenta
devolver, reestabelecer essa função. Então, tentando ser assim mais didático, né, em exemplos mais didáticos assim, é isso basicamente que o fisioterapeuta faz. E aí a gente tem diversas outras áreas. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com a pediatria, a neuropediatria, como eu já citei ali, né, a traumatortopedia, que é uma área que eu atuo bastante, a esportiva, que é a minha área de formação, a minha área de especialização, né? Enfim, a cardiorrespiratória. Hoje o pessoal está trabalhando até com a recuperação e a especialização em fisioterapia veterinária, né? Veterinários fazem cursos e o próprio fisioterapeuta, formação em fisioterapia, ele faz alguns cursos, né, relacionados à recuperação na área veterinária, enfim. Então, tentando resumir assim, é isso que o fisioterapeuta faz, é isso que é a fisioterapia. Trabalhar com função do indivíduo, de órgãos e sistemas do indivíduo. E aí, para isso, a gente dispõe de recursos. A gente tem a cinesioterapia, que é o quê? É a terapia através do movimento. Então, é usarmos exercícios terapêuticos, exercícios físicos para a recuperação do movimento ou de função. A gente tem a eletroterapia, a utilização de uma corrente elétrica para a recuperação ou para a ajuda da recuperação. O indivíduo ele teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia no joelho. Ele vai ter lá uma alteração funcional que a gente chama de artrogenia, que é um reflexo do sistema nervoso que, entre aspas, desliga a musculatura. Há uma inibição muscular. O músculo ele não contrai. A gente vai utilizar um aparelhinho lá de eletroestimulação, aí é o famoso choquinho, que vai ajudar esse músculo a recuperar a sua contração, né? A gente tem o laser, que é a laser terapia ou a fototerapia, né? Então o laser também é um outro recurso. A gente tem a terapia manual. Daí na terapia manual a gente pode desde uma massagem terapêutica até técnicas de mobilização e manipulação, aí os famosos estalinhos, né, as manipulações, que tanto o fisioterapeuta utiliza, como o quiropraxista, o osteopata, né? O pessoal gosta bastante dos estalinhos. São técnicas também do fisioterapeuta. E assim a gente vai indo. Tem diversas técnicas nas diversas áreas que a gente atua. Cara, deixa eu aproveitar, tu falou agora no estalinho, né? E isso aí é uma coisa que, cara, tu vê seguidamente as pessoas na rua, né? Fazendo isso aqui, ó. Ó, estão ouvindo? Cara, então a pergunta é justamente sobre isso. Quando o cara fica estalando os dedos muito, isso aí faz mal? Ou faz bem, ou não faz nada? Como é que é isso? Cara, é uma pergunta clássica, né? Se dizia antigamente, né? Meus pais, né? Falavam, meus avós, enfim, os antigos, né? Como se diz lá no interior. Os antigos diziam que não era bom fazer, né, a manipulação, os estalinhos aqui, porque engrossava as juntas, né? Cara, na verdade, assim, o que é o estalinho ali? Nada mais é do que, né, a manipulação da articulação através dessa manipulação, ou seja, movimentos mais acelerados, bruscos, né, movimentos rápidos, tracionando ou comprimindo a articulação. Existe ali, então, um deslocamento de gás dentro da articulação, né? Então, muita gente pensava que não, o estalo se dá porque é osso com osso que faz o barulho, né? Como se fosse um, né? Mas, na verdade, existe um deslocamento ali de gás dentro da articulação. Isso gera toda uma sensação bioquímica, fisiológica, né? Normalmente é uma sensação de relaxamento, e por isso que o pessoal às vezes, né, preciso estalar aqui o meu pescoço. Estala, relaxa. Porque há desencadeia todo um processo fisiológico, bioquímico ali, né? Mas de fato, quando você começa a fazer demais, né, esses estalos, quando você manipula demais, você pode estar, né, proporcionando ali uma alteração dessa estrutura articular, né? A gente tem que lembrar ali que na articulação nós temos ali a parte óssea, a parte de cartilagem, né? Ligamentos, né? Tendões, a parte muscular. Então, principalmente essas estruturas que fazem
estabilização da articulação, basicamente ligamentos, né, e tendões, no momento que você começa a exagerar, digamos assim, né, nesses estalos e de uma forma não tão técnica, tá? De qualquer jeito, às vezes forçando, às vezes, né, enfim, né, de uma forma muito brusca, isso pode sim gerar alguma situação não muito positiva ali pro corpo, né? Pode gerar ali uma instabilidade crônica. Por exemplo, você vai num profissional e esse profissional ele não tem uma capacitação técnica, ele não tem um curso de formação, ele não tem uma boa experiência técnica e vai manipular o seu pescoço, cara, você está realmente pondo em risco a sua saúde. Um erro ali naquela manipulação pode provocar uma situação desagradável, desde uma contratura muscular até mesmo uma fratura, né, de vértebra, enfim, né, até algo mais grave, né? Então precisa sim ter um certo cuidado. A gente não recomenda ficar se instalando, né, a todo tempo, a toda hora, porque pode, né, às vezes aí em algum momento desencadear alguma coisa que não vai ser positiva. Então, te faz bem, você gosta da sensação da manipulação, cara, procura um profissional capacitado, observa o quanto isso realmente é benéfico para você, o porquê que está acontecendo isso, o porquê que você começou a manipular, a instalar de uma forma mais frequente, né? Se não há ali uma alteração estrutural, se não há uma alteração funcional ali, que você está com uma instabilidade articular, tá? Para não correr o risco aí de uma situação não muito legal, benéfica para o seu corpo. A minha leitura, né, que não é obviamente a técnica, mas que é a ansiedade, né, cara? Daí o cara começa a instalar dedo, ou instala isso, instala aquilo, ou fuma, ou não sei o que, o cara bota pra fora, é ansiedade. A minha leitura, assim, de ver quando a pessoa tem isso de toda hora, né, mas... Também, Gui, também. Hoje a gente não tem mais, a gente não separa mais, assim, né? Por exemplo, a gente fala, o fisioterapeuta ou o profissional da saúde, ele não trata um joelho, ele não trata um pé, um tornozelo, ele não trata um cotovelo, uma coluna. O profissional, ele, né, ele enxerga um indivíduo, né? Ele está enxergando ali o Guilherme com, né, as suas questões psicológicas, as suas questões funcionais, estruturais, enfim. É o que a gente chama de entendimento biopsicossocial, né? Então, quando você chega ao profissional de saúde, cara, eu vou avaliar o teu joelho. Ah, meu joelho dói, Anderson. Beleza, a gente vai tentar entender o porquê que o teu joelho tá doendo. Mas o teu joelho, ele tá doendo, pode ser porque você deu uma topada na mesa ali, ou porque lá no futebol você tá sobrecarregando essa articulação, mas pode e provavelmente, né, certamente existem outros fatores envolvidos. Desde lá a sua alimentação, o quanto você está descansando, o quanto a qualidade do seu sono, o seu nível de estresse, né? Então aqui a gente poderia discorrer, né, horas e horas aqui falando sobre isso, mas a gente tem esse entendimento biopsicossocial hoje do paciente, né, ou do cliente, do indivíduo. Entender que ele não é só um joelho, que ele não é só músculo, que ele não é só osso. Existe todo um contexto, né, que influencia naquela articulação, naquele funcionamento ali, com certeza. Cara, uma outra pergunta também assim, ó, hoje tu trabalha basicamente focado na fisioterapia esportiva. E para quem não é do teu ramo, vamos assim dizer, a pessoa não tem muito essa noção do que é a fisioterapia, entre aspas, expressão minha, tradicional, e a fisioterapia esportiva, se é que eu falei certo, né? Tradicional, mas enfim. Quais são as principais diferenças quando tu trabalha, quando tu atende, por exemplo, um cara que nem eu, que faço esportes esporadicamente, por gostar, por hobby, por cuidados, e tu atende um atleta de alta performance, como por exemplo, quem não assistiu vai assistir o episódio que nós temos com o Carlos Ribeiro, Dudu, nosso skatista aí, gaúcho, lá de Novo Hamburgo, que esteve aqui com a gente. Tá o link em algum lugar e vocês vão achar. Então, qual a principal diferença entre atender como é que eu vou dizer isso? Um ser humano normal, mas enfim, qual a principal diferença entre atender alguém que só tá com algum problema natural, assim, de fisioterapia, e alguém que é um grande profissional, assim, da sua área, seja skatista, futebol, enfim?
Perfeito, cara. Excelente pergunta. E é uma dúvida frequente, é uma dúvida que hoje eu recebo quase que semanalmente lá na Care Club, lá no nosso centro de saúde. E aí, voltando só um pouquinho, né, ali na linha do tempo. Então, cara, passei, né, tive a minha primeira oportunidade ali no São José, no futebol. Depois passei ali pro Atlético Paranaense, veio os Jogos Olímpicos 2016. E aí depois eu segui no futebol. Eu fui para um clube chamado Clube Atlético Tubarão, em Santa Catarina. Foi meu terceiro clube. Fiquei lá 17 e 18, um projeto bem bacana. A gente, né, teve um aprendizado, uma experiência bem bacana lá também. E aí no final de 2018 eu retornei a Porto Alegre e nós iniciamos aqui o projeto de um centro integrado de saúde. Então hoje eu lidero, por assim dizer, né, uma equipe de fisioterapeutas. Faço parte dessa equipe de fisioterapia, lidero lá a equipe de fisioterapia na Care Club Porto Alegre, né? A Care Club é uma empresa que tem sede em São Paulo, a gente tem, né, a empresa tem algumas sedes lá em São Paulo, e aqui em Porto Alegre a gente tem essa unidade. Trabalhamos de uma maneira integrada ali no serviço, então a gente tem a medicina esportiva, temos médicos do esporte lá, nutrição, parte do treinamento funcional, treinamento físico com profissionais de educação física, uma massoterapeuta e a equipe de fisioterapia, né? Somos entre 5 hoje, né? Natália, Vinícius, Isadora, a Tereza, a Carol e eu. E então o nosso foco lá é trabalhar com a área da traumato-ortopedia, né? Tudo que envolve a parte musculoesquelética, né? Desde lesões musculares, articulares, pós-operatórias, fraturas, lesões, enfim, né? E a área esportiva. Como eu trabalho com atleta profissional, né, atleta de rendimento, de performance há muitos anos, passei por futebol, hoje ainda tenho, né, recebo alguns atletas do futebol lá na Care Club, atendo atletas de outros esportes, né, natação, judô, e hoje eu tenho um vínculo ali muito forte com o pessoal do skate, né, desde alguns anos aí, como tu citou, o Dudu, o Carlos é um atleta que já trabalha junto há algum tempo. Então o pessoal às vezes fica com essa dúvida. Manda mensagem, né, para recepção lá, ou para atendimento, ou para mim mesmo diretamente. Tá, Anderson, mas eu não sou atleta, né? Então eu não posso tratar contigo. Veja bem, a minha especialização é na área da fisioterapia esportiva. Eu trabalho com atletas. Mas eu atendo o público em geral, digamos assim, né? O ser humano normal, como tu falou. Qual que é a diferença? Cara, a diferença é que o atleta profissional, ele vive daquilo ali, é a profissão dele. O Carlos, ele anda de skate, ele vive do skate. Então ele tem que andar de skate, ele tem que gravar, ele tem que participar dos campeonatos, ele depende daquilo ali. Tem toda a questão financeira, a questão dos patrocinadores e tudo mais. Então, a necessidade de ele estar 100% sempre é Muito maior. é real, né? E não que o indivíduo ali que corra no parcão 2, 3 vezes na semana, ou que jogue o seu futebolzinho ali, né, no sintético, ou enfim, no set, jogue o seu futevôlei, seu beach tênis. É óbvio que ele precisa estar 100%, porque ele precisa estar 100% para trabalhar, para jogar né, seu lazer. Mas a demanda é diferente, né? Se você pegar um atleta de Inter e Grêmio, cara, eles têm uma demanda de treinamento, de exigência física altíssima. É diferente do Anderson, que vai jogar uma pelada ali 2 vezes, uma vez na semana, né? Então, assim, essa é a diferença. É a questão fisiológica, estrutural e funcional do atleta para o indivíduo normal, entre aspas. E da necessidade. Então, quando eu tô lá no clube de futebol, cara, Neymar, né, tá lesionado. É uma briga constante contra o tempo. Né? A gente precisa colocar esse atleta profissional o mais rápido possível de volta na quadra, no campo. Porque existe todo um contexto em volta disso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com o tempo, a gente também tem que deixar esse atleta apto em menos tempo possível, mas de maneira mais segura possível. Né?
E o atleta amador ou praticante de atividade física, a gente não tem tanta essa pressão, não tem tanta essa obrigatoriedade, essa necessidade, né? Então é o cara que vai tratar, ele vai fazer o tratamento fisioterapêutico lá uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes na semana. Cara, o atleta profissional não, é manhã, tarde e às vezes é manhã, tarde e noite, né? 3 turnos. Então, assim, a diferença é essa, a demanda, né, fisiológica, física, funcional que o atleta tem, o quanto o corpo dele está preparado para você absorver essa demanda, ele absorver essa demanda e você determinar o estímulo. Então, se eu estou tratando um atleta profissional e tratando o Guilherme lá na clínica, o Guilherme tem uma lesão de joelho e o atleta profissional tem uma lesão de joelho, a mesma lesão, a mesma coisa, cara, o atleta profissional, ele tem uma capacidade já pré-determinada. Ele tem uma musculatura mais preparada, ele tem um cardiorrespiratório mais preparado. Lá no clube ele tem o acompanhamento nutricional, fisiológico, psicológico. O Guilherme talvez não. O Guilherme ele vai ter uma estrutura muscular diferente, uma capacidade físico-funcional diferente. E aí eu preciso, então, dosar, né, de forma diferente os meus estímulos. O exercício que eu vou utilizar com o Guilherme vai ser diferente do exercício que eu vou utilizar com o atleta profissional, na mesma lesão. A intensidade do exercício vai ser diferente, a carga do exercício vai ser diferente, né? Como eu costumo dizer, faço essa analogia. O fisioterapeuta ele não tem competência de prescrever medicação, nós não somos prescritores. Qual que é o nosso remédio, então? Qual é a nossa medicação? Cara, é o exercício físico, é a eletroestimulação, é o laser. Tanto para o laser, quanto para o exercício físico, quanto para a eletroestimulação, tem dose, tem carga. Da mesma forma como a medicação. Você vai tomar esse comprimido aqui de 100 miligramas de 8 a 8 horas por 10 dias. O exercício físico vai ser muito parecido com isso. Cara, a gente vai fazer esse exercício aqui 3 vezes na semana, com esse tanto de carga, com essa intensidade. Pronto. Então, para ti vai ser uma coisa, para o atleta profissional vai ser outra, mesmo sendo a mesma lesão. Então, essa é a diferença. Uma outra pergunta também, pergunta de leigo, né? Se eu estiver falando uma besteira assim, mas, cara, o atleta profissional que está acostumado a uma carga alta, e aí o cara se lesiona, né? Ele vai ter que mudar toda a rotina dele em função de, vamos dar um exemplo do futebol, o cara corre todos os dias, estourou o joelho por algum motivo, não vou entrar no mérito da lesão, assim, né? Mas ficou em impossibilidade de correr por determinado período. Como é que tu, isso é uma pergunta acho que mais técnica, não sei se eu tô me expressando bem, mas como é que tu mensura assim, cara, esse aqui vai ser 2 turnos por dia, esse aqui vai ser 3, não, esse aqui tá ruim, vai ter que ser um só, e outro dia descansa e outra coisa. Como é que é feita como é que tu mensura assim, o que o atleta pode ou não pode se entregar? Cara, hoje dentro da fisioterapia a gente tem já um avanço, né, científico muito grande, a fisioterapia evoluiu, né, a profissão evoluiu aí muito nesses últimos anos, fundamentada na ciência, né. A fisioterapia esportiva, justamente por conta dessa necessidade, né, de às vezes lutar contra o tempo ali, então a fisioterapia esportiva ela evoluiu muito, né, nos recursos, no entendimento né, fisiológico, enfim. Então a gente tem recursos, né, que avaliam o indivíduo, né, avaliam ali a sua capacidade física, a sua capacidade funcional, e a gente tem o entendimento dentro desse, por exemplo, cara, o atleta teve uma lesão muscular, tá? Uma lesão muscular grau 2, tá? Vamos jogar na linguagem popular, é o que a gente ouve aí na imprensa, né? Dentro da fisioterapia a gente tem uma outra classificação, cara, essa lesão aqui ela é uma lesão grau 2B, para nós é um outro entendimento, né? Mais técnico. O que a gente precisa entender ali, cara, o quanto de músculo, digamos assim, o quanto de fibra muscular foi acometido, foi comprometido, qual foi o tamanho dessa lesão, qual foi a grandeza dessa lesão, né? E o quanto isso está limitando o atleta. E a ciência já nos mostra que, cara, ó, se esse atleta aqui ele teve uma lesão grau 2, em média, essa lesão ela cura
em tantos dias, em média. Então a gente já sabe que, cara, a gente vai usar esse tratamento e em média de 15 a 20 dias essa lesão ela vai estar cicatrizada. O músculo já vai estar ok. Falando de forma estrutural. Mas aí entram as outras questões, as valências físicas, as valências funcionais. Capacidade de força, capacidade cardiorrespiratória, capacidade de flexibilidade, mobilidade, enfim. E aí, cada indivíduo vai se comportar de uma forma. Porque a gente trabalha em cima de dois princípios importantes. Especificidade e individualidade. Como eu falei, cara, tu pode ter uma lesão no joelho, uma ruptura de LCA. E o atleta tal lá vai ter uma ruptura de LCA. Mesma lesão, mesma estrutura lesionada. Mas o Guilherme é o Guilherme. O atleta é o atleta. Então, especificidade e individualidade. Daqui a pouco tu vai demorar 9 meses para recuperar. O atleta vai recuperar em 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então depende muito. Como é que a gente mensura isso? Hoje a gente avalia, tem recursos avaliativos, né, para isso, e através de estudos científicos que nos mostram principalmente essa questão estrutural. Então hoje a gente sabe, cara, o músculo ele demora tanto tempo para se regenerar, o tendão demora tanto tempo para curar, o ligamento demora tanto tempo para cicatrizar. Então a gente já tem uma média pré-estabelecida pela ciência que nos norteia, que nos guia. Não é exato, mas a gente tem esse norte, a gente tem essas referências. E através disso a gente vai periodizando o tratamento. Por exemplo, uma lesão de LCA, e vamos pegar o exemplo do joelho. A gente sabe que uma lesão de LCA, a ciência nos mostra que no mínimo, 9 meses para aquele ligamento se recuperar, para aquele novo ligamento. Há uma cirurgia lá, tem um enxerto, né, a reconstrução daquele ligamento através de um enxerto, e esse enxerto ele se torna, né, um novo ligamento, e esse período é de no mínimo 9 meses para estar ok, perto de 100% essa cicatrização ou essa maturação. Antes disso, antes de 9 meses, é um risco. A cada mês que a gente libera o atleta antes de 9 meses, a gente expõe esse atleta com um risco um pouco maior. Então a gente vê, cara, tem atletas que voltam com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses. Esse atleta, ele está bem fisicamente, funcionalmente, está preparado para voltar à atividade física. Mas talvez aquele ligamento ali não esteja 100% ainda, ele está próximo de 100%. Mas aí é outro assunto, né, de decisões de corpo, de equipe de saúde, juntamente com o atleta e tudo mais, né, que vão determinar esse retorno ou não. Mas a gente sabe que ali o tempo, entre aspas, ideal e mais seguro seria de no mínimo 9 meses, tá? Não, eu ia te perguntar o seguinte, ó, tem 3 perguntas dentro desse assunto. A primeira delas é o seguinte: essa lesão mais séria de LCA que tu citou de exemplo aqui, claro que a gente não está falando sobre ela especificamente, mas como exemplo, foi essa que o Neymar teve? E o que tu poderia dizer dessa lesão do Neymar, assim, qual é algum detalhe mais para quem não entende, assim, quem é leigo, que ouve falar alguma coisa, assim, para ter uma ideia do que está acontecendo com ele, né? Só pra gente ter uma ideia, assim, como é que é. Certo. Cara, eu costumo não abordar assim muito, não falar muito sobre lesões de atletas, né, que eu não tenho acesso, que eu não trabalho. Por quê? Por questões éticas ali, principalmente de direitos ali do atleta, questões pessoais, né, humanas ali, né, do atleta, e dos profissionais que trabalham com ele. Então, por exemplo, eu conheço o profissional que trabalha com o Neymar, né, o fisioterapeuta que está com ele desde a época das categorias de base, foi com ele para o Barcelona, foi com ele para Paris, foi com ele agora para a Arábia. Então, é um profissional extremamente capacitado que acompanha o Neymar desde as categorias de base. Então, ninguém conhece melhor o Neymar do que esse cara, com certeza, no que diz respeito à questão físico-funcional. Eu não tive acesso a exames, a avaliações, eu não avaliei, né, o atleta, então eu não tenho essa competência de falar sobre a lesão dele
o que aconteceu, o que não aconteceu, se o tratamento tá adequado, se o tratamento não tá, o que vai acontecer, em quanto tempo ele vai voltar. Cara, eu não tenho esse direito, não é uma questão, é uma questão bem, né, delicada e ética, assim, que eu costumo, em todos os casos, não comentar. Até nas minhas redes sociais, o atleta tal. Agora a gente teve um episódio aí, né, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, um atleta da dupla Grenal teve uma lesão, né, saiu na mídia e tal. Cara, choveu no Instagram de fisioterapeutas mostrando a imagem, falando da lesão, expondo o atleta. Claro, ele é uma figura pública. Falando o que ele vai fazer, o que não vai, em quanto tempo ele vai voltar. Cara, eu sempre me reservo muito em relação a isso. Mas, assim, óbvio que a gente pode falar sobre a lesão em si. O Neymar ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. É a lesão mais temida pelos atletas. Por quê? Por conta justamente desse tempo de afastamento. É a lesão hoje no futebol que afasta o atleta, né, o maior tempo, né, de recuperação, que é no mínimo aí, normalmente entre 8 e 9 meses. Tá? Então é um temor para os atletas. No caso ali do Neymar, até onde a gente sabe, ele não teve uma lesão pura de LCA, não foi só o ligamento cruzado anterior que rompeu, ele teve uma lesão de menisco, se eu não me engano. Né? E aí entram todas as questões técnicas, cirúrgicas, né? Que aí eu tenho menos competência ainda para falar, porque, né, é uma questão médica. Então ele fez a reconstrução do ligamento, ele fez lá o reparo meniscal e agora ele vai passar por etapas nesse tratamento. Cara, normalmente o pós-operatório imediato ali, aí a gente determina a periodização desse tratamento. Então, o pós-operatório imediato, ele vai cuidar do edema, ele vai cuidar da dor, ele vai cuidar do edema, é o inchaço, né? Ele vai cuidar do retorno, da recuperação da amplitude de movimento, da extensão e flexão do joelho. Num segundo momento, quando ele conseguiu ali, quando eu digo ele, todos os atletas e todas as pessoas que, né, realizam essa cirurgia, quando a gente consegue retomar essa amplitude de movimento, tá, nos graus adequados, que a gente entende que é funcional, né, normal, digamos assim, que a gente consegue controlar o processo inflamatório, o edema ali, o inchaço, a gente começa a dar ênfase maior para a recuperação da força. Aí a gente vai à etapa da força. Então, a reativação muscular, exercícios de fortalecimento da musculatura da coxa. E assim vai, até ele voltar lá na reta final, a partir dos 6 meses, 6, 7 meses ali, até antes, às vezes, um pouquinho. Cara, com 3, 4 meses, esse indivíduo que operou o LCA ele já vai estar correndo, já vai estar apto a estar voltando a correr. Com 5, 6 meses, ele já começa atividades com deslocamento mais acelerado. Aceleração, desaceleração, corridas de troca de direção. E lá no final, ali, 7, 8 e 9 meses, ele já vai estar o gestual esportivo. Campo, bola, corrida de alta intensidade, saltos, aceleração, desaceleração, chute. Aí gestual esportivo mesmo, né? É o trabalho de campo que normalmente é o que o fisioterapeuta do esporte mais curte e é a etapa da fisioterapia ou do tratamento fisioterapêutico que o atleta mais gosta. É que ele sai da maca, ele sai daquele ambiente, né, mais doloroso ali e ele volta a trabalhar, né, com o que realmente ele gosta. Acho que o cara se sente útil também, né? Porque às vezes quando tu tá exatamente. lesionado em cima de uma maca, tu te sente O tô psicológico pesa Bah, tá bastante. louco, é terrível, né? Cara, eu sei que a gente já com o tempo meio estourado, mas tem algumas perguntas que são bem interessantes. Tu comentou sobre a tecnologia na fisioterapia que está aumentando bastante, está se modernizando cada vez mais. Teria algum link hoje já em relação à inteligência artificial e fisioterapia? Já tem alguma coisa algum serviço, algum valor agregado em função da inteligência artificial na fisioterapia? Já se tem alguma coisa ou ainda é embrionário isso? Cara, a gente. Obviamente que a inteligência artificial hoje é uma realidade, acho que, né, em todas as áreas. Com certeza já existem aí estudos, né, utilizando a inteligência artificial dentro da área da saúde e da fisioterapia. O grande desafio da fisioterapia hoje, principalmente no esporte, é tentar reduzir o número de lesões, né? Falando especificamente do futebol. Então a gente evoluiu muito nos estudos, mas a gente briga, entre aspas, com uma coisa que é extremamente complexa, que é o movimento humano.
O movimento humano é extremamente complexo, ele não segue um padrão linear, né? Então, por exemplo, por muito tempo se dizia, só para dar um exemplo rápido, né? Se dizia que a pessoa ela tinha lesão no joelho porque o músculo do glúteo era fraco. Ou a pessoa tinha uma lesão no joelho porque a mobilidade do tornozelo dela era ruim. Então, esse pensamento mais, digamos assim, Folclórico até, né? é um pensamento reducionista, como a gente chama. Tá? Esse pensamento reducionista, linear, ele já não cabe mais. Hoje a gente sabe que a lesão, o evento lesão, ele é multifatorial, inclusive biopsicossocial. Então não tem como a gente afirmar, por exemplo, que o atleta ele teve uma lesão muscular porque ele é encurtado. Não, ele teve a lesão muscular por diversos fatores e esses fatores eles se cruzam, né? E aí o que a gente tá, o que a inteligência artificial hoje está trabalhando, para que a inteligência artificial está sendo utilizada hoje ou está começando a ser utilizada? A tentar entender esses padrões, a tentar cruzar essas informações, esses dados. Então a gente sabe que sim, esse indivíduo ele tem um desequilíbrio muscular. Minha perna esquerda é mais fraca do que a perna direita, digamos assim. É um fator de risco? É um fator de risco. Vai ter lesão? Não sei. O meu tornozelo esquerdo ele movimenta menos que o meu tornozelo direito. É um fator de risco? É um fator de risco. Vai ter lesão? Não dá para afirmar. Pode ter, pode não ter. Ou ao oposto. Cara, eu vou fortalecer muito o meu atleta. Cara, eu vou deixar minha musculatura posterior da coxa muito forte para ele não ter lesão. Cara, todos os profissionais fazem isso nos clubes de futebol hoje. E a gente segue tendo lesão muscular. A lesão muscular não acabou. Segue sendo o grande fantasma, né, nos campeonatos aí, nos clubes. Não é por incompetência dos profissionais, não é porque o preparador físico lá não preparou bem o atleta. Cara, hoje acessibilidade à informação, aos estudos científicos é imensa. Então, o preparador físico ele tem acesso aos melhores métodos de preparação física. Então, como é que como é que esses atletas estão se lesionando ainda? Porque o movimento humano é muito complexo. A gente não tem como determinar um padrão, digamos assim, né? Então, a inteligência artificial acho que tá vindo para ajudar a gente nesse sentido, a correlacionar e tentar entender um pouco mais esses padrões complexos, digamos assim. Cara, uma outra pergunta também, antes que eu sei que vocês vão ficar tristes, mas nós vamos ter que acabar daqui a pouco, não chorem todo mundo aí. Meu, uma outra pergunta que eu tenho também é o seguinte, ó, depois que o cara, um atleta, porque a gente vê, é comum de tu ver, assim, por exemplo, o atleta teve uma lesão no joelho, 6 meses depois voltou e teve lesão no mesmo joelho. Pode ocorrer, né? A gente já viu em vários casos isso. Obviamente que não é uma regra, mas enfim. O joelho, depois que tu fez a cirurgia, ele vai voltar a ser o que era antes ou nunca mais volta a ser o que era antes? Cara, a peça original, né, nunca mais vai voltar a ser a mesma. Houve um reparo ali. É a mesma coisa. Cara, se a gente quebrar esse copo aqui e tentar colar, a gente vai até conseguir colar o copo, vai conseguir colocar o líquido aqui dentro, ele vai sustentar o líquido ali dentro. Mas não vai ser mais o original. Você tem um carro lá, né? Cara, bati meu carro, vou trocar as peças. Tu pode até colocar a peça genuína, ou original lá da fabricante, mas não é mais o carro que saiu da concessionária, né? Então, cara, a nossa estrutura é a mesma coisa. Não vai ser mais a peça original, mas a gente consegue sim devolver a funcionalidade para esse indivíduo de forma igual ou até melhor do que era antes, né? Então até há um tempo atrás aí, alguns estudos, um estudo especificamente aí mostrou, e até meio polêmico assim o estudo, o título do estudo, né, do estudo científico do artigo é que em determinadas situações é até positivo para o atleta se lesionar, porque quando ele voltava da lesão, ele voltava melhor fisicamente em relação à performance do que antes dele se lesionar, né? Então, porra, daí tu ficava pensando assim, porra, como assim? Então quer dizer que foi bom pro cara se lesionar? É, Paradoxal e difícil de então assim, absorver, a né? gente consegue sim, né,
fazer com que esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão, é devolver o atleta, o indivíduo, a pessoa, a sua função, né, tão bem quanto antes da lesão, ou melhor, inclusive, do que naquele, né? Então, por exemplo, tu joga beach tênis, ou joga um futebol, ou joga um futebol, ou corre, enfim. Cara, tu tá ali, correndo, né? E tu nunca fez uma avaliação, e tu não sabe que tu tem uma diferença de força, um desequilíbrio muscular, ou tu não sabe que o teu quadril esquerdo, ele tem uma amplitude de movimento melhor do que o teu quadril direito, né? Até então tu não sabe isso. E tu começa a aumentar a carga na tua corrida ou no teu futebol. E tu começa a sentir dor. É uma relação, capacidade e demanda. É uma das principais, né, fatores ali de lesão. Aí tu vai lá na fisioterapia, no fisioterapeuta, ele faz uma avaliação. Ô, Guilherme, cara, olha só, tu tem um desequilíbrio de força aqui. Isso aqui tá influenciando na tua lesão. A gente recupera. E depois que tu termina o tratamento, tu volta equilibrado. Ou seja, tu recuperou a lesão, tu não tem mais dor e tu voltou com a força muscular equilibrada, coisa que antes da lesão não era equilibrada. Então, teoricamente, ou né, na prática, de fato, tu voltou melhor do que antes da lesão, né? A gente conseguiu melhorar questões funcionais, físicas funcionais ali de antes da lesão, né? Então, sim, a gente não consegue aquele joelho ali, aquele ombro, aquele cotovelo, enfim, não vai ser mais o original, mas a função dele vai ser tão boa quanto ou até melhor do que antes da lesão. Essa é a nossa missão. Fisioterapeuta, essa é a missão, o desafio do fisioterapeuta. Show. Galera, antes da gente encerrar, nossa última pergunta aqui, que é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, ao Anderson. Muito se fala hoje aí dessa questão da postura, né? Daqui a pouco o cara que trabalha, senta ali o dia inteiro, ou fica com as costas muito curvadas, ou fica com... Hoje, né, em função do celular, a pessoa está sempre assim, com a cabeça baixa e etc. O quanto a postura influencia de fato, o quanto ela resulta de fato numa lesão, o quanto existe de falácia em cima disso, o que de fato ocorre quando a pessoa tem uma postura que talvez, pelo menos não seja mais adequada para o leigo, né? Para ti aí, talvez seja ou não seja, enfim. Fala um pouquinho sobre postura aí para a gente encerrar aí. Cara, essa é mais uma pergunta que a gente poderia ficar aqui o resto da noite ou o resto da semana falando, né? Tem uma frase do professor Sérgio Fonseca, um professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fala, cara, a melhor postura é sempre a próxima, ou a postura ideal é sempre a próxima. O nosso movimento ou a nossa funcionalidade, digamos assim, ela é dinâmica. Nós fomos feitos para... Fomos criados, e aí, independentemente da sua crença, né? Se viemos do Big Bang ou se viemos da costela de Adão, enfim, né, a parte mais científica ou religiosa, enfim. O que de fato acontece é que nós, seres humanos, né, indivíduos, nós fomos feitos, digamos assim, para movimentar, para se movimentar. Nós dependemos do movimento para nossa sobrevivência. Então nós precisamos nos movimentar. Em determinado momento, se disse que existia uma postura ideal, ou seja, eu tô lá em casa assistindo futebol, a novela, enfim, qualquer coisa, televisão, eu preciso sentar com a coluna retinha e permanecer nessa postura, que essa seria a postura ideal. E hoje a gente já desmistificou isso. A gente sabe que não existe uma postura ideal, tá? O que existe é que o nosso corpo ele é adaptável, o nosso movimento, a nossa postura ela é adaptável. Então, obviamente, que se eu ficar na cadeira, não, o pessoal aí tá me assistindo, se eu ficar na cadeira jogado aqui de qualquer forma, né, numa postura entre aspas ruim, por um longo período, meu corpo ele vai sofrer as consequências, né? As estruturas, a coluna, ela vai estar sendo sobrecarregada, o quadril, os ombros, isso vai me gerar tensões que não vão ser benéficas. E se eu ficar repetindo isso por muito tempo, dores e problemas serão frequentes. Mas também, se eu ficar nessa postura aqui durante um longo período, experimenta aí em casa ficar na postura que seria o ideal por um longo período aqui, também o teu corpo vai começar a reclamar. Tu também vai começar a ter contratura, teu corpo vai começar a cansar, a musculatura vai começar a fadigar.
e isso também não vai ser benéfico. Então, a gente fala que a postura ela é adaptável, ela é dinâmica e a melhor postura é sempre a próxima. A regra hoje é movimente-se. Movimente-se de forma, né, equilibrada, dosada, orientada. O pessoal que é mágica hoje em dia, né? Chip da beleza, tratamentos milagrosos, suplementos milagrosos, é, procedimentos cirúrgicos milagrosos. Cara, o segredo tá no movimento, né? Então, assim, o pessoal reclama de dor nas costas, vamos trocar o colchão. Faz academia? Faz alguma atividade física? Não, não faço. Mas a culpa da dor nas costas é no colchão. Aí vai lá, gasta uma fortuna num colchão, 5, 10, 15 mil reais, 20 mil reais num colchão. Ah, agora eu melhorei da dor nas costas. Cara, vai passar um tempo, né? Vai passar ali alguns meses, você vai voltar a sentir dor nas costas porque você está se alimentando mal, você tá dormindo mal, não por conta do colchão mais, mas por uma qualidade ruim, né, no estresse lá, determinado pelo estresse, e você não está se movimentando, né? Você está sedentário, né? Então, às vezes o pessoal ali, um investimento numa academia, num personal, num fisioterapeuta, num profissional da saúde, do movimento, que tem aí um benefício, né, às vezes é substituído por um procedimento que seria milagroso, por um chip da beleza milagroso, por um colchão milagroso, por um tênis milagroso, né? Então, assim, pessoal, movimentem-se, né? É, é a forma mais eficiente, eficaz e barata ali de você realmente trazer, né, uma saúde enfim, pro seu corpo, movimentando de forma orientada, dosada, né? Não tem mágica, não tem mágica. O exercício é a mágica, né? E é uma coisa que é o seguinte, eu sou muito fã e adepto de teorias da conspiração, essas coisas assim, né? Então, cara, e muito se fala também em relação ao quanto essa questão das elites, né? As polêmicas, as elites que controlam esse mundo, aquelas 14, 15, as 13 famosas famílias que mandam no mundo, aquela coisa toda. Então, se tu for para pensar, tudo que é que nos a gente é inundado de informações a todo momento de maior consumismo, de maior, de consumir televisão, de consumir até o próprio alimento, né? E tu pode ver que o homem das cavernas, que foi a nossa origem, a nossa estrutura física, me corrija se eu estiver errado, ainda é a mesma, nosso cérebro ainda é o mesmo, né? É justamente design, né? Foi desenhado para movimento, para caminhar, para caça, para vou entrar em outro assunto polêmico aqui, questão homem e mulher. Por que o homem tem uma visão X, a mulher tem uma visão Y, a mulher com visão mais ampla, né? Enfim, todas as outros detalhes que eu não vou entrar aqui. Mas, e o quanto a gente está levando a vida errada, né? O ser humano no geral, obviamente, né? Os 8 bilhões que estão aqui. E acho que nesse episódio a gente pode mostrar um pouquinho para esse pessoal que o quanto é importante manter a saúde bem, alguns detalhes específicos da fisioterapia. E eu falo para os caras, cara, muito mais eu aprendo no podcast do que qualquer outra coisa, porque, cara, veio fisioterapeuta hoje, veio aviador, veio astrólogo, veio ex-jogador de futebol. E, cara, para mim a maior experiência da minha vida tá aqui, de aprender com os amigos, né, com as pessoas aí. Então, cara, te agradecer pela presença. Espero que a galera tenha gostado também. E fica com as considerações finais aí, além do movimento, que foi uma baita dica, né? Cara, eu é que agradeço. Acho que esse é um dos sentidos da vida. Acho que, se não o sentido da vida, a gente, né, buscar essa evolução, né? Você é filósofo aqui, né? A gente buscar essa evolução, né, cara? A gente tá aqui nesse plano, nesse planeta, enfim, independente da crença, né? Que vocês tenham aí por algum motivo, né? E estamos. E um dos motivos eu acredito que seja realmente a gente evoluir, né? Buscar aí conhecimento, entender, né, questões importantes para nossa evolução. Então é um prazer estar aqui, como eu falei, segunda vez que eu participo de um podcast, a primeira vez foi muito bacana também, hoje foi muito bacana. O pessoal fala lá na Care Club, o pessoal aí da equipe, ó, diz que eu não sou muito comunicativo, sou mais quieto. Realmente, assim, né, no dia a dia, principalmente dentro do ambiente profissional, né? A gente mais compenetrado ali, mais focado. Mas se deixar, eu falo, ainda mais do que a gente gosta, né? Que é a fisioterapia, o esporte, futebol, enfim. Então, cara, obrigado mais uma vez. Espero que o pessoal curta aí.
A gente poderia ficar aqui falando, né, horas e horas, diversos assuntos aí. Mas a dica eu acho que é essa. Pessoal, vamos cuidar da saúde, movimentem-se, procurem profissionais capacitados, especializados, tá? Movimentem-se, alimentem-se bem, cuidem da saúde mental, né? E, e acho que é isso. Então tá, muito obrigado, Anderson. Pessoal, muito obrigado a todos também. E semana que vem temos novo convidado também, temos novo patrocinador, tudo novo aqui, ó. Já veio o Anderson, fisioterapeuta, skatista veio aqui, astrólogo veio aqui, jogador veio aqui, vai vir empresário, jogador de futebol aqui, vai vir DJ aqui, dentre outros convidados. Então fiquem ligados, curtam, compartilhem, se inscrevam, mandem pro ex, manda pro cachorro. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.